Amigas, amigos, olá! Juventude e pensamento conservador. Há um crescente conservadorismo e até reacionarismo junto às populações mais jovens na atualidade. Eu sou professor de alunos, alunas que se preparam para os exames vestibulares, ano final do ensino médio e do pré-vestibular. Eu percebo esse avanço do conservadorismo em sala de aula. Precisamos debater no nosso podcast de hoje algumas características desse conservadorismo jovem, tentar elucidar algumas causas desse conservadorismo e também a divisão entre gerações, para que a gente possa localizar onde está esse dito conservadorismo jovem na sociedade. Começando com isso, começando com as gerações, eu apresentaria para vocês a ideia de gerações de uma maneira mais tradicional, compostas desde a Segunda Guerra Mundial e até a atualidade, em gerações Boomer, geração X, geração Y Millennials, geração Z e geração Alpha. Os Boomers são os nascidos entre 1946 e 1964, uma geração do imediato pós-guerra, uma geração na qual a gente tem a tendência de ativismo social relativamente forte na pauta de direitos civis em diferentes países, como nos Estados Unidos, como no Reino Unido, e também movimentos contestatórios a conflitos armados, algo muito simples de se entender, tendo em vista ser a geração que está imediata dada a partir das atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Era uma geração que gozava de ganhos tecnológicos, como por exemplo, os televisores se difundiam entre as famílias, principalmente nos países capitalistas centrais neste período. Depois nós temos a geração X, onde eu me encontro, geração dos nascidos entre 1965 e 1980. É uma geração de transição tecnológica. A nossa geração X, assistiu à difusão dos computadores pessoais, o surgimento da internet como um recurso de uso civil, de uso popular. É também uma geração de transição social, de crise do estado de bem-estar social, do estado que garante direitos mais que civis e políticos, também direitos sociais ao cidadão, para o atual, crise do estado de bem-estar social para o atual modelo neoliberal. Eu acho que o velho Walkman seria uma característica tecnológica típica dessa geração X. O Walkman, no qual você poderia, com uma caixinha pequenininha, ouvir as suas músicas com fone de ouvido. Na caixinha pequenininha você colocava a sua fita cassete gravada com as músicas mais legais para você. E já notem uma característica interessante, uma característica potencial de avanço do individualismo. O recurso tecnológico anterior que eu tinha destacado, dos boomers, seria a televisão na qual a família assistiria conjuntamente. Há, portanto, um recurso tecnológico de uso coletivo. O Walkman não, é de uso individual. Só eu estou ouvindo as minhas músicas no meu fone de ouvido. Avançando para a geração Y, Millennials, nascidos entre 1981 e 1996. Eles são nativos digitais em ambiente de intensificação da globalização. É a geração do smartphone, da origem dos celulares, que reforçam essa lógica de conectividade. Dentro de um contexto de intensificação da globalização, os millennials têm acesso às características, aos problemas, às contradições que ocorrem junto a populações em diferentes partes do mundo e, portanto, tem uma percepção de mundo mais globalizada. A geração Z nasceu entre 1997 e 2012. Tem um uso intuitivo de redes digitais e é junto a essas redes digitais que a geração Z faz boa parte do seu ativismo político. Há quem chame de geração TikTok. E finalmente temos a geração Alpha, nascidos a partir de 2013. Essa geração está em um novo contexto de transição, assim como a geração X, transição para a inteligência artificial, uma geração que vai ver cada vez mais a chamada realidade aumentada e outros recursos tecnológicos. Cada uma dessas gerações já teve a sua lógica contestadora. A gente poderia começar com a geração Boomer,
como a gente viu há pouco, uma geração, né, nascida a partir do imediato fim da Segunda Guerra Mundial. E daí nós temos, por exemplo, os movimentos de contestação de contracultura, movimento hippie, e também os movimentos anti-guerra, contrários à guerra do Vietnã, por exemplo, né, lá nos Estados Unidos. Então é uma geração de forte contestação, em movimentos políticos. A geração X não tem movimentos contestatórios tão icônicos como a geração Boomer, mas não deixa de ter o seu ativismo político, como, por exemplo, nos Estados Unidos dos anos 1980, a difusão da epidemia de AIDS, mais e mais pessoas contaminadas pelo vírus HIV. E a sociedade, neste momento, tinha um comportamento bastante equivocado, errado, frente à epidemia de AIDS, o que era frequentemente traduzido em formas de políticas públicas. A AIDS que era entendida como doença de homossexuais, doença de usuários de drogas, o que criava estigmas diversos contra as pessoas que eram vitimadas por esse vírus e prejudicava enormemente a gestação de políticas públicas, daí passeatas, daí ativismo político da geração X nos Estados Unidos no que diz respeito a uma mudança de comportamento em relação à epidemia de AIDS. A geração Y, como a gente viu há pouco, está fortemente conectada. A geração Y tem um caráter fortemente globalizado e está num contexto de avanço do neoliberalismo globalizado, que gera uma série de mazelas socioeconômicas em várias partes do mundo e até mesmo nos países centrais capitalistas, uma novidade nas crises do capitalismo trazida pelo neoliberalismo. A crise econômica mundial de 2008, que partiu dos Estados Unidos, que afetou imediata e mais intensamente os países centrais. E daí, por exemplo, o movimento Occupy, de 2011, é protagonizado pela geração Y. A geração Z não deixa de ter o seu ativismo. Por exemplo, o movimento Black Lives Matter, dos Estados Unidos, agora na década de 2020, contestando, criticando, expondo os problemas de racismo racial ainda presentes, tão intensos na sociedade dos Estados Unidos. Então, há ativismo político para os jovens da geração Z? Sem dúvida que ele existe. Mas aí aparece uma peculiaridade e uma inconsistência, contradição. A peculiaridade é que boa parte desse ativismo, como a gente viu há pouco, se faz em redes sociais. E daí é um problema. Ao invés do ativismo em movimento de rua, ao invés do ativismo através de sindicato, de partido político, de uma ação política que seja estrutural, não. Ativismo político através de postagem nas redes sociais. Será que as redes sociais são um ambiente para ativismo político? Ora, claro que são ambientes para ativismo político, mas será que isso basta? Provavelmente não. Há necessidade de mais que às vezes fica faltando dentro do cenário contemporâneo e a partir dos ativismos mais jovens de, por exemplo, geração Z. Mas, mais do que o ativismo em redes digitais, há então uma inconsistência, porque o movimento de contestação, por exemplo, ao racismo racial nos Estados Unidos, se insere no campo progressista, mas há crescentemente na geração Z pensamento, ações conservadoras ou reacionárias. Lembrando que o conservadorismo pressupõe a preservação de valores, de instituições, de tradições sociais, que a pessoa considera são instituições fundamentais para a ordem política e cultural. Mas no reacionarismo não. O reacionarismo olha pelo retrovisor. Ele busca a reconstituição de uma sociedade passada, de valores passados, que na leitura do reacionário não deveriam ter sido perdidos. É, portanto, um movimento de recriação de um passado mítico. E daí um problema. Uma geração Z que faz uma contestação tão intensa de caráter progressista, Black Lives Matter nos Estados Unidos, mas é uma geração onde a gente encontra também crescente pensamento conservador e reacionário. Conservadorismo que se manifesta de que maneira hoje?
Vamos ver, conservadorismo no comportamento, na política e na economia. No comportamento, o conservadorismo é a valorização da tradição, da família, da religião, das normas sociais, defesa da ordem moral estabelecida. O conservadorismo é a resistência às transformações culturais rápidas. Nós encontramos isso no pensamento religioso, não no pensamento religioso em geral, mas no pensamento religioso irrefletido, frequentemente confundido com fundamentalismo religioso. Isso já esteve muito forte entre os católicos, principalmente no papado de João Paulo II, no papado de Bento XVI, mas é cada vez mais forte no mundo ocidental. E aqui no Brasil, através de setores, através de seitas protestantes, em especial do chamado neopentecostalismo aqui no Brasil. Para além do comportamento, a política, o pensamento conservador na política dá preferência por instituições estáveis, respeito à autoridade e às hierarquias. As mudanças até podem acontecer, mas desde que elas sejam graduais e não afetem a visão conservadora de coesão social. Uma manifestação disso seria, por exemplo, a difusão das chamadas escolas cívico-militares no Brasil da atualidade. É uma escola na qual o aluno ou a aluna tem um uniforme semelhante aos uniformes de militares das Forças Armadas. Tem um figurino geral que se aproxima disso, inclusive, por exemplo, corte de cabelo, um comportamento que é semelhante ao comportamento que é cobrado em quartéis. E aí parece uma inconsistência evidente para qualquer pessoa ligada à educação, porque escola não é quartel. Escola é o local da livre veiculação do pensamento, é o local da livre produção de conhecimento. Isso se incompatibiliza com a hierarquia e disciplina inerente a quartéis, mas na cabeça do conservador e refletido, isso não é um problema. Além do comportamento da política na economia. Na economia, o pensamento conservador se manifesta como defesa da propriedade privada, valorização do livre mercado como mecanismo de ordem natural, preocupação com disciplina fiscal e estabilidade, muitas vezes desconfiando das intervenções estatais mais amplas. Trata-se de um pensamento que está ligado, que é resultado, melhor dizendo, das falhas, da falência do Estado em atender a demandas da sociedade. Se o Estado não atende às minhas demandas, quem vai atendê-las? Eu mesmo é a resposta conservadora. E daí uma espécie de retorno ao self-made man, uma espécie de entendimento da realidade social e econômica, segundo o velho pensamento smithiano de concorrência, de oferta e demanda, que hoje acaba se manifestando no afã empreendedorista que se desdobra em uberização do trabalho, em pejotização do trabalho. Antes de eu avançar, alguns cuidados. O pensamento conservador não é ruim em si, porque existem pensadores conservadores de altíssimo nível na história do pensamento ocidental, assim como pensadores extremamente competentes no campo progressista, no campo da criticidade. Há também os piores pensadores junto ao conservadorismo e do outro lado, no campo crítico progressista. Então o conservadorismo não é um problema em si, isso tem que ficar claro. O conservadorismo é um problema quando ele vira uma tendência social irrefletida e ele passa a abocanhar amplos setores da sociedade nessa perspectiva. Mais um cuidado, eu estou falando que a geração Z tende a um conservadorismo, reacionarismo maior, mas isso não significa que todas as pessoas da geração Z. Acabamos de ver o movimento Black Lives Matter portanto, então não é toda a geração Z que tem esse tipo de comportamento. Nós encontramos na geração Z as pessoas mais reacionárias na atualidade, mas nós encontramos Greta Thunberg. Você pode não gostar de Greta Thunberg, pode não gostar da maneira como ela atua, mas é incontestável que ela atua de maneira crítica à realidade socioambiental e política na atualidade. Greta Thunberg é da geração Z. E, portanto, a gente precisa pensar essa geração Z dentro da sua variação de idade. Na geração Z nós encontramos hoje pessoas de 13 a 28 anos de idade. Tem crianças pré-adolescentes de 13 anos. Nós encontramos adolescentes, jovens adultos de 20 e poucos anos. Nós encontramos adultos de 27 e 28 anos de idade. Tudo isso está dentro da geração Z.
Na geração Z nós encontramos proprietários dos meios de produção, burguesia, e quem vende força de trabalho de diferentes formas, proletários. Nós encontramos gente com maior e menor renda. Na geração Z há recortes de gênero, de raça, de cor e também de nacionalidade, região. Nós não encontramos o mesmo pensamento na geração Z alemã e na geração Z aqui no Brasil. Há, portanto, diversidade, mas há tendência. Como nos aponta uma manchete do Jornal da USP do dia 7 de julho de 2024, diz a manchete: cresce relação das direitas radicais com jovens no contexto internacional. A reportagem está veiculando uma pesquisa de Beatriz Bensen. A pesquisadora trabalha com justamente o avanço do pensamento conservador na atualidade. Diz a pesquisadora, a pesquisa começou já há alguns anos atrás. Temos uma origem anterior, diz a pesquisadora, ao momento atual, por volta de 2015, 2016, diante dessa percepção de que alguns jovens que anteriormente não tinham nenhum interesse particular pela política começam a se pronunciar sobre o tema e se identificar com uma agenda mais conservadora, diz Beatriz Bensen. Então, uma tendência conservadora na atualidade, que, insisto, deve ser pensada na diversidade dentro dessas gerações mais jovens. A gente pode começar a averiguar essa diversidade dentro de uma outra pesquisa de Olívia Pérez e Rogério Araújo, artigo intitulado Gênero, Raça e Classe dos Eleitores Jovens, Conservadores e Progressistas. Eu tirei um gráfico dessa pesquisa que mostra que o pensamento conservador e progressista é distinto em diferentes faixas de idade de 16 a 20, 21 a 24 anos, 25 a 29, adultos de 30 a 59 anos e idosos de 60 anos ou mais. Nós temos, entre 16 e 20 anos, uma liderança muito forte do pensamento progressista, 70% contra 30% de conservadores. A geração Z está também junto a 16 a 20 anos, mas as pessoas de 21 a 24 também estão na geração Z. E aqui nós encontramos uma diferença menor a favor do pensamento progressista ainda. 53% ligados ao pensamento progressista e 47% ao pensamento conservador. As populações de 25 a 29 anos estão quase todas na geração Z. Aqui abre um pouco novamente a diferença a favor do pensamento progressista, 56% para os progressistas, 44% para os conservadores. Então vejam, há diferenças dentro da geração Z, junto a pessoas mais jovens e pessoas um pouco mais velhas, todos da geração Z. Um detalhe, a pesquisa de Pérez e Araújo não faz o recorte geracional como esse que eu estou propondo no podcast. Geração Boomer, X, Y, Millennials, geração Z, geração Alpha. Eles fazem outros recortes. Eu estou simplesmente me apropriando de alguns dados da pesquisa para nós entendermos à luz dos recortes desse podcast de hoje, tá certo? Então, voltando à ideia de que dentro da geração Z existem diferentes estratos de idades onde a gente tem uma manifestação mais forte ou menos forte de pensamento conservador. Ainda mais os recortes de cor de pele, os recortes de gênero e renda. Temos um outro gráfico apresentado nesse mesmo artigo de Pérez e Araújo. Diz o gráfico: perfil dos jovens de 16 a 29 anos, conservadores e progressistas por gênero, raça e classe. Junto ao gênero, os homens são bastante mais conservadores, 57 a 43%, 57 a 43%. E eu percebo isso, por exemplo, em sala de aula. Então, junto às alunas, nós encontramos um viés mais progressista. Junto aos alunos, em idade de 17, 16, 20 e poucos anos, um pensamento mais conservador, por vezes um pensamento reacionário. Junto à cor de pele, também há um destaque interessante.
É um destaque interessante porque, junto aos pretos e aos brancos, predomina o pensamento progressista. Junto aos pardos, aí não, o pensamento conservador é mais forte, 53% a 39%. E lembrem-se aqui, os pesquisadores estão usando a classificação do IBGE, tá? Em preto, branco, pardo, amarelo e indígena, tá certo? Então as populações pardas, nesse caso, lideram. Junto a classes de renda, tá? Classes de renda, A, B, C, D e E. Também uma outra coisa que salta aos olhos. Nós temos uma diferença cada vez menor, favorável ainda ao pensamento progressista, mas uma diferença cada vez menor, desde a classe A, passando pela desde a classe B, na verdade, passando pela classe C e D. Então, na classe C de renda, nós temos 18% de pensamento progressista e 15% de pensamento conservador. Mas na classe D, de renda menor, 43% de pensamento progressista, 38% de conservador. Chegando na classe E de menor renda, agora há uma inversão. A maior parte, 34%, conservadores, 20% progressistas. Isso parece uma inconsistência. O pensamento conservador é ligado à manutenção de um determinado estado de coisas. Manutenção de uma sociedade que causa a essas pessoas pobreza, isso parece uma inconsistência. Vamos tentar superar essa inconsistência com Gessé Souza. Gessé Souza, o sociólogo Gessé Souza, nos afirma no seu livro Como o Racismo Formou o Brasil, que as pessoas demandam na sociedade reconhecimento social. Parece bastante adequada essa afirmação. As pessoas não demandam renda, não demandam poder político, porque tudo isso não tem sentido em si mesmo. A renda, o poder político estão relacionados por uma outra coisa maior chamada reconhecimento social. Para você, entretanto, atingir esse reconhecimento social, há determinados recursos que estão dados na sociedade hoje, recursos como educação, que lhe dá margem a empregos de maior ou menor remuneração, que lhe dá margem para maior ou menor renda, mas na sociedade neoliberal, será que a educação está dada da mesma forma a todos? Claro que não. Quem tem renda paga a escola de melhor qualidade, quem não tem renda paga a escola de pior qualidade ou não tem tempo para estudar, porque precisa usar as horas do dia para gerar renda para a sua subsistência. Na sociedade neoliberal, educação, emprego, renda, recursos de ascensão social estão distribuídos de forma muito desigual e isso cria frustração em amplos setores da sociedade, frustração traduzível em ressentimento. Ressentimento contra uma sociedade que gera exclusão à pessoa. Ressentimento que pode ser muito facilmente canalizado em agressividade. Nós podemos ver isso, por exemplo, no chamado lixo branco dos Estados Unidos. Um conceito frequentemente mal entendido e pessimamente utilizado. Não é originalmente um xingamento a essas pessoas, chamar a pessoa de lixo. Não, é um xingamento à sociedade. Trata-se de uma sociedade americana, de formação anglo-saxã, com maioria de população de pele clara, de pele branca, mas nas regiões rurais dos Estados Unidos, no meio oeste americano, no sul dos Estados Unidos, nós temos várias pessoas que acabaram ao longo do século XX não tendo acesso às melhores condições de educação, acesso a empregos de melhor remuneração, acesso a renda mais elevada. Essas pessoas foram colocadas de lado na sociedade. Essas pessoas são brancas, como a elite branca original dos Estados Unidos, mas essas pessoas foram colocadas de lado, é o lixo branco americano, hoje traduzível na classe trabalhadora dos Estados Unidos, formada por essas pessoas brancas, empobrecidas, crescentemente frustradas e ressentidas contra uma sociedade que gera a elas exclusão. Esta condição de frustração e ressentimento é facilmente mobilizada pelo discurso da extrema-direita, um discurso antissistema.
Há uma ideia de sistema como sendo um funcionamento geral da sociedade. E, portanto, essa sociedade lhe causou problemas. Eu sou um político institucional, eu sou um youtuber, né, que é contra a sociedade. Esse discurso se alinha à frustração, ao ressentimento do chamado lixo branco. Religiosidade excludente. Se a pessoa foi excluída através do grupo religioso, há um novo núcleo de inclusão, mas é uma religiosidade fundamentalista. Uma religiosidade fundamentalista que frequentemente cria uma oposição de agressividade às demais religiões, como, por exemplo, setores do neopentecostalismo brasileiro que se opõem raivosamente contra religiões de origem africana. E, finalmente, um discurso meritocrático que se alinha à ideia de antissistema. O que a sociedade lhe prestou? O que o poder público lhe prestou? Lixo branco americano. Nada, nada. Então você só pode conseguir coisas por você mesmo. E, na verdade, até um desdobramento disso. O governo fala de políticas afirmativas e como isso se alinha ao ressentimento desse lixo branco. Ora, eu sou homem branco e não acesso à universidade. Por quê? Porque na leitura do conservadorismo, do reacionarismo, porque algum cotista tomou a minha vaga. Eu sou homem branco e não tenho acesso ao emprego. Por quê? Porque há cotas para mulheres nas empresas que roubaram a minha vaga. É um discurso que é inconsistente do ponto de vista crítico, explicando a realidade, mas que se adequa de forma imediata à frustração, ao ressentimento, mobilizado pela extrema-direita e transformado junto a essas pessoas em agressividade. Bem, o podcast não é sobre a formação da extrema-direita em geral na sociedade, mas ao pensamento reacionário conservador junto aos jovens. Mas agora fica fácil, porque essa mesma sociedade neoliberal que está distribuindo de forma desigual educação, emprego, renda, é uma sociedade que acaba tolhendo o futuro dessas populações mais jovens. O jovem sabe das dificuldades de educação de uma boa qualidade. Não é a dificuldade em si da educação, é a acessibilidade a essa educação e, por extensão, de empregos de boa qualidade, de uma remuneração de maior qualidade. E daí a frustração, o ressentimento serem fortes junto a essas populações mais jovens. Nós podemos reforçar essa ideia, por exemplo, no recorte educação, através de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, FGV Social, que mostra que há um crescente descontentamento em vários países do mundo de populações jovens em relação ao sistema de ensino. A pesquisa varreu os períodos de 2007 a 2018 e em 3 momentos, com um crescente descontentamento de jovens frente ao sistema de ensino. Isso é um problema em vários aspectos. Porque se o jovem está descontente em relação ao sistema de ensino, que realmente pode apresentar vários problemas, mas esse jovem pode se abster do sistema de ensino, porque ele tem uma percepção de que a educação não atende às suas necessidades. Para que ficar no sistema de ensino? E daí o abandono de um jovem que precisa trabalhar para ter ganhos mais imediatos antes da conclusão do ensino médio, do ensino técnico. Daí um jovem que tem a possibilidade prática de acesso ao ensino superior, mas opta por não fazer a sua formação superior porque ele não vê benefícios no sistema regular de ensino. Notem que isto é inconsistente com a realidade. Maior qualificação profissional gera ganhos de inserção em termos de emprego, mas na leitura imediata desse jovem que está contestando o sistema de ensino, isso pode se desdobrar na sua retirada desse sistema, uma dificuldade ainda maior de qualificação profissional. Vejam como os problemas são retroalimentados. Agora, esse jovem sem educação formal, sem maior qualificação, tem uma dificuldade muito maior de inserção profissional e, portanto, vai aumentar a sua condição de exclusão. Mas tem um outro desdobramento potencial perigoso dessa ideia de descontentamento em relação ao sistema de ensino pelos jovens. Se os jovens não se educam através da educação formal, com as escolas, com os seus professores, eles vão se educar através do quê?
Por exemplo, através das redes sociais, o TikTok educa bastante bem. Pesquisa do Poder 360. Segundo o Poder 360, nós encontramos os jovens debatendo abundantemente política, que bom. Mas, segundo o Poder 360, 89% das pessoas de 16 a 30 anos usam principalmente o YouTube como recurso para aprendizagem de política. Em segundo lugar aparece o TikTok com 67%. Agora veja, o TikTok é muito interessante para que a gente possa assistir a vídeos de gatinhos dançando, mas será que ele é muito interessante para a apresentação de aspectos essenciais sobre a política contemporânea de uma maneira séria e conceitual? Não, ao contrário, porque essas redes sociais são fartas em notícias falsas, em fake news. Nós sabemos que os algoritmos potencializam aquilo que vai viralizar, conteúdos ligados à agressividade, à violência, à desinformação, que são produzidos em grande parte pela extrema-direita. Resultado, são pessoas jovens que abdicam da escola ou a desvalorizam ou desvalorizam a escola e optam pelas redes sociais como um recurso de educação. Frequentemente encontro em sala de aula perguntas inusitadas de alunas e alunos sobre anarcocapitalismo, sobre problemas da legislação brasileira, legislação de bem-estar social. São às vezes perguntas bastante absurdas, feitas por alunos, por alunas de boa qualidade escolar. Respondendo, debatendo com a pessoa, eu curioso sempre pergunto, mas de onde você tirou essa ideia? Em qual livro, né, em qual publicação você viu isso que você está debatendo comigo agora? E a resposta, sempre que a ideia é bastante absurda, a resposta é YouTube. A resposta é redes sociais. Portanto, saem as informações as mais estapafúrdias dessas redes sociais. Insisto, tem produção de boa qualidade. Eu espero que eu possa me inserir nesse contexto, mas a massa é de produção de baixa qualidade que contribui para uma deseducação de jovens. Jovens que contestam o cenário atual. Sim, contestam o cenário atual porque dentro de um contexto neoliberal nós encontramos sim um tolhimento de futuro, não só para a geração Z. Dá uma olhadinha o que a Exame nos trouxe numa manchete de 2023. A revista Exame dizia: os millennials chegam à meia-idade mais pobres, infelizes e inseguros do que os seus pais. É a primeira geração que vai ser, portanto, desde a Segunda Guerra Mundial, mais pobre do que a geração anterior. E lembra da ideia de frustração e ressentimento? Agora, será que apenas os millennials Y estão passando por isso? Não. A situação tenderá a ser mais grave para a geração Z, em especial para aqueles que já estão enfrentando as necessidades competitivas de mercado de trabalho, geração Z entre 20 e 27 anos de idade, 28 anos de idade. A mesma coisa nos protestos de rua que a gente teve em várias cidades do mundo no final dos anos 2010. A BBC trouxe uma manchete: de Hong Kong ao Chile, o que há em comum na nova onda de protestos em escala global. Protestos em Hong Kong. E boa parte da imprensa estúpida, traduziu os protestos de Hong Kong como protestos de jovens contra a ditadura chinesa e todo aquele papo furado que não cola, não adere à realidade. Não cola, não adere, inclusive porque na mesma época nós tínhamos protestos de jovens no Líbano e também no Chile. Nossa, a ditadura chinesa é tão ruim, tão opressora, que os jovens chilenos e libaneses... Não, é claro que não. Os protestos diziam respeito ao tolhimento de futuro, inerente a uma lógica neoliberal. Quanto custa o aluguel de uma casa em Hong Kong? Eu pergunto um aluguel e nem a compra de uma casa. O papai e a mamãe em Hong Kong podem ser proprietários da casa, mas o adolescente que está indo ao mercado de trabalho sabe que a casa hoje tem um preço proibitivo e, consequentemente, quem sabe o aluguel, ou provavelmente ter que trabalhar e continuar morando com os pais porque não tem renda para uma vida autônoma. A mesma coisa no Chile, a mesma coisa no Líbano. É de novo uma sociedade neoliberal que tolhe o futuro
dessas pessoas que podem tender parcialmente ao conservadorismo. Daí nós podemos sistematizar isso através de características inerentes à atual sociedade neoliberal e como isso pode se manifestar em um discurso de extrema-direita que vai cooptar mais ou menos facilmente populações, entre outros, mais jovens. É o caso, por exemplo, das características da nossa sociedade de desigualdade, de pessoas que se percebem crescentemente pobres, que têm piora nas suas perspectivas de vida. Isso alimenta o discurso conservador reacionário de extrema-direita antissistema. Há estruturas políticas vistas como precárias na atual sociedade, estruturas políticas vinculadas ao capital financeiro e que não atendem efetivamente às demandas sociais. Nós vemos no Brasil um sistema único de saúde, uma ideia fantástica, mas filas de atendimento especializado para cirurgias e, portanto, o não atendimento prático, efetivo das necessidades dessas pessoas. Isso se desdobra em um discurso de extrema-direita antissistema. É um discurso meritocrático. A ideia de que o governo não fará nada para você. Você tem que fazer por si mesmo, por si mesma. A ideia é meritocracia de uberização do trabalho. E, finalmente, uma sociedade que gera crescentes crises, policrises, crise climática, crise de segurança, crise econômica, crise geopolítica. Diante dessas diferentes crises, o que fazer? Realinhamento dos discursos, como, por exemplo, o discurso de segurança. A crise de segurança há um discurso de extrema-direita para a segurança, um discurso simplista, que não resolve o problema. Rota na rua, diria o velho Paulo Maluf, hoje de formas muito mais agressivas. Será que segurança pública está ligada exclusivamente à ideia de mais policiais sendo mais agressivos nas ruas das cidades? É claro que não. Nós tivemos semana passada a ação da Polícia Federal e de outros órgãos de Estado estourando o esquema de combustíveis ilegais do PCC. Nós vimos como existem empresários, como existe o setor financeiro, como existem setores da política institucional ligados ao crime organizado. Não é através de polícia na rua que se resolve este problema amplo e complexo de segurança pública, mas é a percepção de insegurança, medo do cidadão instrumentalizada pelo discurso de extrema-direita, inclusive junto às populações mais jovens. Daí nós encontrarmos uma sociedade neoliberal dotada de características crescentemente inconsistentes e insuportáveis, que gera manifestações conservadoras e reacionárias, inclusive junto às populações mais jovens. Para fechar, um aspecto fundamental que eu tentei deixar claro ao longo do podcast, mas eu quero reforçar neste momento. Eu sou uma pessoa velha, eu sou uma pessoa da geração X, e falando criticamente do conservadorismo presente crescentemente em jovens da geração Z. Isso não deve ser traduzido como a crítica do velho contra o jovem, muito pelo contrário. É a crítica do velho contra o velho mesmo. Porque se há hoje conservadorismo junto à geração Z, é porque há uma sociedade inconsistente, contraditória, que dá margem para este comportamento inadequado. Quem criou essa sociedade? Foi a própria geração Z? Não. Quem criou essa sociedade foram os boomers. Fomos nós, da geração X. Foi também a geração Y, millennials. A geração Z é uma geração vitimada por uma péssima sociedade que nós criamos, e essa geração Z acaba manifestando hoje um conservadorismo, reacionarismo que retroalimenta estes problemas sociais. Bom, é isso o nosso podcast de hoje sobre os problemas de conservadorismo junto às populações mais jovens, algumas causas especulativas acerca deste problema, desta peculiaridade. Quem tiver alguma dúvida sobre esse tema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.